A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o quê? Opa! Então, lembrando, aqui é uma questãozinha de Primeira República, a gente já fez uma questão de movimento social hoje, né? Que eu acho que foi, se não me engano, a revolta da Chibata. Essa aqui é de uma outra revolta, a Primeira República, 1889 a 1930. Essa é uma questão de movimentos sociais, questãozinha de movimentos sociais. Uma questãozinha de um movimento chamado Revolta da Vacina. Revolta da Vacina. Para quem não lembra, ocorreu lá no Rio de Janeiro, em 1904. Tem a ver com a política higienista, né, do governo do Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro naquela época, e do presidente Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil naquela época. A ideia era modernizar a capital, inspirada na Belle Époque francesa, né, inspirada em Paris. Só que para isso, para modernizar, haveria que fazer reformas urbanas de impacto social. Por quê? Porque a ideia era alargar avenidas no centro do Rio de Janeiro, construir edifícios, construir monumentos, mas para isso acontecer tinha que destruir as moradias, os cortiços, e levar a população que vivia nesse cortiço para as periferias, para os morros, né? Então esse é o processo de favelização lá no Rio de Janeiro, né? Que ocorre no Rio de Janeiro durante a Revolta da Vacina. E além dessa questão urbana, né, higienista, de exclusão, inclusive das camadas sociais populares do centro do Rio, havia também uma questão de saúde pública, que era combater as epidemias. E aí, nessa ideia de combater as epidemias, foi nomeado um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz como o grande líder do combate às epidemias que assolavam o Rio de Janeiro. Tem até umas chargezinhas com 3 caveiras assim, que representa as 3 doenças que mais matavam, mais assolavam a população do Rio de Janeiro na época. E quais eram essas epidemias, essas 3 principais, né? Eram a peste bubônica, a famosa peste negra, né? Que era transmitida pela pulga do rato, a febre amarela, transmitida aí pelo mosquito, a Aedes aegypti, o egitão, então a febre amarela e a varíola. A varíola, a ideia era o quê? Combater com vacina, porque tinha a vacina contra a varíola que você conseguia combater, né, evitar o desenvolvimento da doença, a varíola. Moral da história, o que nós temos aqui? A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o quê? Então veja bem, gente, vacina é algo bom? Coloca aí. Vacina é algo bom? O que você acha? Eu acho que sim, né? Acho não, né, gente? Pelo amor de Deus. A ciência tem que prevalecer nesse momento, meu irmão. Vacina é algo bom? Desculpa os antivacina aí que estão na live, mas pelo amor de Deus, gente. Vacina é essencial. Vacina é essencial na política de saúde pública de um país, né? Tem que ter vacina, você tem que tomar vacina aqui, ó. Vacina. Eu lembro de um vídeo do Casimir que ele fala assim, olha, você tem que tomar vacina. Como é que era que ele falava? Reforço. Porque você tinha lá na época da Covid-19, né? Pô, você tem que tomar, você toma primeiro, você tem que tomar reforço, pô. Você teve aula de reforço lá no colégio, de matemática, de história, você não quer tomar reforço na vacina, né? Ele falando, toma a vacina, coloca aqui, injeta a vacina aqui. Foi doido demais esse vídeo é sensacional. Então, é isso, gente. Vacina é uma política de saúde pública muito importante. Mas por que então a galera tava revoltada? Por que chama revolta da vacina? Por que a galera tava revoltada por causa de algo tão benéfico para a população? Aí lembre-se,
Nós estamos falando de uma vacinação que era obrigatória de forma muito autoritária e ela ocorria de forma autoritária, agressiva, violenta, né? Por quê? Porque o policial entrava na sua casa à força, né? À força, armado, com um agente da saúde que também estava armado, né? Entre aspas, porque o tamanho daquela seringa naquela época, com aquela agulha gigante, e você sem saber o que era aquilo, porque não havia naquela época uma campanha de vacinação para conscientizar a população a vacinar. Não tinha isso na época, né? Então, a vacinação era algo violento. Então, muita gente achava que a vacina era a própria doença, porque tinha reação, né? Toda vacina, ou quase todas as vacinas, têm algumas reações que podem dar no seu organismo, e aí a galera achava que era doença, que o Estado tava levando doença para os moradores, para os populares, né? Então é por isso. E ainda tem uma questão moral, né? Por quê? Porque a vacinação, ela era aplicada no bumbum ou no ombro. E naquela época a mulher, por exemplo, ela teria que mostrar o bumbum, imagina, em 1904, mostrar o bumbum, né? E aí, imagina mostrar o ombro também em 1904. Ai, Guizão, mas que tem o ombro? Não pode não ser no ombro. Na época, em 1904, gente, mostrar o ombro, por isso que as mulheres usavam vestidos, no mínimo, de manga curta, era considerado erótico. Era levantar quase que o vestido, né? Então, você mostrar o ombro era algo erótico. Era uma parte muito íntima, o ombro, né? Naquela época era. Então, nós estamos falando aqui, a revolta da vacina. Esse aqui é um textinho, né, do José Moreira de Carvalho, Os Bestializados, lá do Rio de Janeiro, e a República que não foi. Então tá mostrando aqui uma questão sobre revolta da vacina, e o texto fala o seguinte: a revolta da vacina em 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicavam participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, o que está rolando aqui? A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o quê? O arbítrio. Cadê? O arbítrio. Não, vou colocar aqui, lapisinho, gente. O arbítrio governamental, né? Eles não estão questionando as práticas eleitorais. Até o próprio texto fala, né, que eles não estão reivindicando participação em decisões políticas. Eles não estão reivindicando a política clientelista, nada a ver. Eles não estão questionando as reformas urbanas especificamente aqui, né? Poderia ser uma outra questão que poderia eles estarem reivindicando, ou seja, questionando as reformas aqui, ó. Por exemplo, as reformas urbanas do bota abaixo, da destruição dos cortiços. Mas não é isso que está falando. Eles não estão também questionando a alta dos preços. Eles estão questionando o quê? A violência, o arbítrio. O arbítrio aqui, gente, são as decisões do governo, né? A autoridade do governo, o autoritarismo do governo, a arbitrariedade governamental, né? Ou seja, o autoritarismo do governo, esse governo autoritário, que ele é violento, né? Então é isso que eles estão questionando, a ação popular está questionando, beleza?